certeza da imortalidade da alma e a certeza que a mente, entendendo mente como alma, ela é interagente, porém independente do corpo, faz com que as nossas perspectivas em relação à vida e a própria nossa compreensão de nós mesmos modifique drasticamente. Então modifica a nossa compreensão em relação ao que nós somos, os nossos objetivos e como trabalhamos a nós mesmos, e como pensamos sobre nós mesmos e trabalhamos as nossas próprias dificuldades. Então, a partir do momento que a gente constrói passo a passo, e essa construção não está terminada, mas ela está avançando e avança a passos largos, cada um degrau. Essa certeza da imortalidade da alma, que advém em primeiro momento da solidez intelectual, com repercussões morais, que eu sou espírito, não sou corpo, estou usando temporariamente de um corpo. A partir do momento que a gente chega a essa condição, a gente amplia os horizontes e muda um pouco a abordagem em relação à própria vida. Isso nos faz lembrar da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Quais são os objetivos da reencarnação? Porque se eu sou um espírito, e sou um espírito imortal, eu não vou morrer jamais, e sou herdeiro de mim mesmo, porque pela lei de causa e efeito eu colho tudo que eu planto. E segundo o princípio da não retrogradação dos espíritos, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, eu não regrido, eu não perco aquilo que eu adquiri, ou eu estaciono ou eu avanço. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha própria existência, o que eu vou fazer da minha vida. O próprio Sócrates dizia, uma existência não refletida não vale a pena ser vivida. Então, o que eu vou fazer da minha existência, se eu sou um espírito imortal, com valores, com virtudes, com potencialidades já desenvolvidas, outras em processo de desenvolvimento inicial e outras dificuldades. O que eu vou fazer de mim mesmo? Então, esse é um ponto-chave. Porque nessa questão, quais os objetivos da reencarnação, a resposta gira em torno de dois pontos fundamentais. As provas e as expiações para que a gente evolua espiritualmente, em função das nossas necessidades de crescimento, é um dos tópicos. Mas depois tem um segundo tópico: participar da obra da criação. Está lá na resposta, está falando do Espírito de Verdade, questão 132 do Livro dos Espíritos. O que quer dizer isso? É que à medida que eu evoluo espiritualmente, que eu evoluo a mim mesmo, eu acabo ajudando a implantação do Reino dos Céus na Terra, a obra do Senhor. Quando eu trabalho no bem, concomitantemente eu vou me tornando bom. Porque eu só consigo trabalhar no bem pelo exercício, pela tentativa. E pela tentativa e pelo erro, que eventualmente vai acontecer pela nossa inexperiência em alguns setores. Mas é a tentativa, é o ideal, é a busca que faz com que eu passo a passo melhore a minha condição. Então os objetivos da reencarnação têm que estar muito claros para nós. Vivenciar as experiências que eu preciso para que eu cresça, mas concomitantemente que eu ajude a obra da implantação do Reino dos Céus na Terra. Por isso Allan Kardec diz em Obras Póstumas, e Emmanuel também desdobra essa questão em alguns dos seus livros de mensagens, que nós podemos analisar os objetivos existenciais da presente encarnação, na nossa vida, no momento presente, em alguns níveis, em alguns tópicos de tarefas que nós temos para realizar. Perante nós mesmos, perante si mesmo, perante a família consanguínea, perante a família espiritual, perante a sociedade e para nós, aqueles que estamos comprometidos, né, uma silêncio de número, né, aqueles que estamos comprometidos, nós, no caso do Espiritismo, também em relação à divulgação da verdade, do Evangelho da verdade. Nos 9 meses de gestação, o laço que já foi estabelecido, que é o laço fluídico, que deixa o espírito ligado ao corpo, vai se fortalecendo com o desenvolvimento embrionário. Ele vai se fortalecendo e o corpinho vai crescendo. E aí há uma via de mão dupla.
Ou melhor, são dois fatores fundamentais que constroem o corpinho. Não só a genética dos pais, que é como se fosse um material para a construção de quem constrói uma casa, mas as marcas do perispírito do reencarnante, que é como se fosse um projeto arquitetônico. Não é? Um arquiteto, um engenheiro, pode construir duas casas completamente diferentes com o mesmo material para construção, não é verdade? Então a genética seria o material para construção. O cimento, o tijolo, a areia, a brita, os telhados, a madeira. O projeto arquitetônico pode ser completamente diferente, com o mesmo, até em quantidade, com o mesmo material genético. Então veja bem, o perispírito traz essa bagagem, ele organiza, ele desenvolve, ele controla. Por isso que a pessoa traz as marcas do perispírito e muitas vezes as marcas do perispírito se manifestam independentemente da carga genética do pai e da mãe. Porque o perispírito está guiando o processo e está utilizando esse processo do material genético. Então uma coisa não exclui a outra. Depois de 9 meses nasce o neném, e aí nós temos duas fases, do 0 ao 7, onde o espírito está num nível de consciência muito grande, está mais para lá do que para cá, porque dorme muito tempo, e tem pouca consciência, mas ele já sente, assim como já sentia na barriga da mãe, os gestos de amor, quando ele é bem quisto, quando os pais estão brigando, ele já sente, ele já começa a se educar. E começa a mostrar levemente, às vezes não tão leve assim, principalmente no final dessa etapa, as suas tendências mais fortes, as suas tendências mais marcantes. Do 7 ao 14, digamos que o 7 seja o final do processo da reencarnação propriamente dito. O espírito mergulha na carne. Então, algumas crianças que tinham até algumas percepções espirituais deixam de ter. Claro que nós não podemos ignorar a questão da própria imaginação, que é um fator importante. Então não podemos cair no fanatismo doutrinário de achar que tudo que as crianças falam ou comentam na fase lúdica da brincadeira, do imaginário, é uma entidade propriamente dita. Às vezes nós caímos um pouco no fanatismo e achamos que tudo é entidade, tudo é mediunidade, como mediunidade infantil ou algum nome equivalente. Nem sempre, nem sempre. Aliás, muitas vezes não é. Porque o fenômeno mediúnico, mesmo da infância, ele é ostensivo e ele dá sinalizações. Então temos que ter muita tendência e não estimular. Porque tem pai que quer que o filho seja médico. E aí a criança conta uma historinha, ele já começa a colocar coisas na cabeça da criança, induzindo, fomentando, sugestionando a criança a achar que tem mediunidade. Então vamos devagar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Às brincadeiras e aos fenômenos autênticos. Ocorre as duas coisas. Do 7 aos 14, a criança se desenvolve, ela aprende, mas a bagagem das encarnações anteriores não veio ainda com toda a sua força, mas o espírito já está ali, ele já mostra quem ele é. É uma fase muito importante, pré-puberdade. Para quê? Para que os pais, os professores, os tios, porque tem muito tio que só ajuda na deseducação. Impressionante, né? Como o tio deseduca a criança, né? Como muitos tios, ao invés de ajudar, de ser um coadjuvante no processo educacional, ensinam um monte de coisa que não presta. Então, o tio é um colaborador do processo educacional. Assim como o professor, tem muito professor que só ensina que não presta. Então, os pais, os professores, os evangelizadores, mas os familiares, os irmãos mais velhos, os tios, todo mundo ajudando nesse processo educacional. E aí o que acontece? Chega a fase da puberdade, que está variando um pouco o uso temporal, né? Tem gente que está dizendo que está começando cada vez mais cedo, né? A sinalização em torno disso. André Luiz, em Missionários da Luz, um livro mais antigo, né? Da década de 40, fala em torno dos 14 anos, a gente talvez já esteja com uma transição, principalmente para as meninas, né? Mais cedo, mas André Luiz ainda, citando André Luiz, eu estou citando a idade de 14. É uma idade em que eclode, através da glândula pineal, da epífise, a bagagem do passado. Então começa a ocorrer a famosa crise da adolescência.
que tem conotações orgânicas, hormonais e sexuais, em função do amadurecimento dos caracteres sexuais secundários, mas também tem características espirituais, porque quando a glândula pineal começa a atuar, o indivíduo começa a ter as tendências do passado se manifestando mais duramente, e aí ocorre uma guerra íntima, um conflito que perpetua na fase teen, né? Do 13 ao 19 e até avançando no adulto jovem, né? 19 a 23, porque a adolescência está esticando um pouquinho em função de uma série de fatores. Mas a questão é, ocorre uma luta íntima entre a bagagem educacional, cultural e espiritual adquirida na presente encarnação e essa bagagem do passado que eclode de uma forma mais forte. E justamente numa época em que o indivíduo adquire mais liberdade, outros interesses e começa a ter essa fase de conflitos em função de uma série de questões e do amadurecimento dos caracteres sexuais secundários. É uma fase muito importante a fase da mocidade. Por quê? Porque é desse atrito, dessa eclosão, que vai surgir a personalidade do novo adulto. E esse processo não foi elaborado por acaso pela providência divina. Porque é assim, tendo uma infância, uma juventude muito mais longa do que a maioria esmagadora dos outros animais, não é verdade, gente? Não é? Dos outros animais. É assim que, através do processo da reencarnação, nós temos como renovar os nossos valores, crescendo e atingindo a condição de adultos jovens com uma maturidade maior, com maiores valores, para que a gente consiga fazer mais e melhor, sendo mais e melhor, na paz íntima e na felicidade. Então é um processo, aí entra a fase dos 20, onde a pessoa, na faculdade, no trabalho, depois, os 25 já é um adulto jovem, ainda muito jovem, mas já bem posterior à fase da crise da adolescência, ele já está mais maduro, ele já tem mais consciência de si, ele já tem uma personalidade mais bem formada para as tarefas, numa fase ainda de ápice da saúde física, que vai perpetuar por várias décadas, e com o aumento da expectativa de vida, por isso que esse problema da previdência social, entre outros fatores, estamos aumentando essa fase útil, que é excelente. Porque se nós tivermos um senso de imortalidade, uma espiritualidade maior, poderemos produzir no campo do bem muito, numa única encarnação, dando um salto qualitativo. Não podemos esquecer da infância, da juventude, que é uma faixa decisiva. E se os meus pais, os educadores, não foram cuidadosos comigo, isso não me dá o direito de ser mal, de ser ruim, de cometer, de repetir os mesmos erros que cometeram comigo. Se eu acho que o meu pai foi duro demais comigo, mais um motivo para eu não ser desse jeito com o meu filho, com a minha filha, ou com um educando que está vinculado a algum trabalho de educação comigo, seja no centro espírita, seja na escola, seja um sobrinho, seja um primo, seja um irmão mais novo. Então que a gente tente ser lúcido e não fazer ao outro aquilo que não gostaria que o outro nos fizesse, e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro nos fizesse. Então vamos tentar analisar a nossa encarnação como um período muito curto, mas que pode ser muito produtivo no nosso crescimento espiritual. E a análise das diferentes fases faz com que a gente tenha lucidez para aproveitar melhor esse tempo. Então vamos tentar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, construindo bem para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso lado, perante nós mesmos, perante a família consanguínea, a família espiritual, a sociedade e ao espiritismo, o evangelho e a educação da igreja. Nós temos, em termos de evolução do movimento espírita, vou começar nessa linha, não sei se é exatamente o foco que você quer, mas em termos de evolução do movimento espírita, nós viemos de uma tradição, eu até estava conversando com a presidente da USE ontem sobre esse assunto, nós viemos de uma tradição que há muitas décadas atrás, as reuniões na casa espírita eram praticamente de dois tipos, a palestra pública e a reunião mediúnica. Então eram exclusivamente a palestra pública e a reunião mediúnica. Então,
há algumas décadas atrás, o movimento que começou a vir de formação de mocidade, talvez nas grandes cidades, nas grandes capitais, fosse um pouco diferente, né? Pelo maior acúmulo de massa crítica, mas no interior era muito reduzido os tipos de reunião. Com o avanço das mocidades e o natural envelhecimento dos jovens de movimentos de mocidade, década de 70, década de 80, década de 90, o que aconteceu? A tradição de grupo de estudo das mocidades foi gerando um grupo de estudo, ou foi contribuindo no processo de formação de grupos de estudo de adultos. Então, nesse sentido, é muito positivo também, né? A gente colocou alguns pontos críticos para a nossa avaliação em conjunto, que eu sei que às vezes também a impressão de uma necessidade numa determinada região talvez não seja tão prioritária em outra, isso varia um pouquinho, mas o que acontece é o seguinte: essa dinâmica de grupo, essa questão de discutir, de debater, que é característica das reuniões de mocidade, há um tempo atrás, quando as reuniões de mocidade não eram tão comuns nas casas espíritas, gerava um problema duplo. Você não tinha um espaço para o jovem aprender a doutrina espírita e equacionar seus próprios problemas, que é até mais importante do que o próprio aprendizado. E tinha uma outra questão: você não fomentava essa massa crítica, esse condicionamento de grupo de estudo, que é muito importante para o amadurecimento doutrinário. A nossa proposta, enquanto movimento, ela precisa ter um amadurecimento do conhecimento doutrinário, conhecimento, o desenvolvimento moral, na maioria das vezes, até comentei sobre isso na palestra ontem, na maioria das vezes, segundo o livro dos Espíritos, advém do conhecimento intelectual prévio. Mas, quando você tem uma casa espírita exclusivamente funcionando com palestra e reunião mediúnica, você percebe que, às vezes, em alguns casos, a pessoa assiste 10, 20 anos nas palestras, quando você vai conversar, o conhecimento da pessoa é superficial, porque ela não teve uma oportunidade, a palestra não funciona totalmente do ponto de vista pedagógico para um melhor crescimento. Então é uma ferramenta, mas não é a única ferramenta, nem deve ser. Então as mocidades espíritas ajudaram um pouco tornar essa mentalidade de grupo de estudo democratizada. No passado, até órgãos, como a própria Federação do Espírito Brasileira, tinha líderes que combatiam o trabalho de mocidade, e isso gerou um certo atraso no desenvolvimento desse processo educacional, porque o centro espírita ele tem essa vocação educacional, a Universidade da Alma, na linguagem de Vicente Menezes de Raul Teixeira, então não tem como fugir. Então, realmente, algumas limitações que o pessoal lá de trás tiveram, nós não estamos tendo agora, o que não quer dizer que nós não tenhamos novos desafios dentro das novas realidades e daquilo que é colocado. Então eu acho que nós temos que identificar pontos positivos e pontos negativos, e aí o comentário da Gabriela é perfeito, não é para transferir a nossa responsabilidade, é só para uma análise, uma anamnese do contexto pessoal e coletivo, dentro dos tipos de análise que nós estamos falando, se é uma análise psicológica minha, se é uma análise doutrinária minha, se é uma análise do meu trabalho, seja na casa espírita ou no outro grupo. Agora, é importante que a gente busque também um maior nível de produtividade, não só na questão do bem, mas para que eu me sinta bem nessa produtividade do bem. Então, o que eu acho é que, se no passado não foi possível fazer determinadas iniciativas ou tomar determinadas iniciativas, hoje em dia já é possível desenvolver. Então, no passado, as dificuldades eram muito grandes. Eu vejo que algumas cidades, uma cidade muito pequena, tem dificuldade com sede, centro espírita não tem sede. É lamentável quando pais espíritas e pais espíritas comprometidos com a doutrina do trabalho não têm um mínimo compromisso em passar aquilo que é um ideal pessoal muito forte para eles, para os filhos. Uma coisa é você tentar passar aqueles valores e quando o filho atinge um nível de maturidade, você dá liberdade de escolher um outro caminho, porque ele é um adulto, ele é um novo adulto.
Isso é uma coisa. Outra coisa é você, no momento em que ele foi entregue a você como um papel de mentor espiritual, que é isso que o livro dos Espíritos fala. O pai e a mãe têm um papel de mentor espiritual para o filho. Você se isenta dessa responsabilidade. Nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade em função da dificuldade, mas a dificuldade existe e é um momento desafiador. Então, o que fazer? Tentar fornecer o melhor conteúdo que esteja ao nosso alcance. E se nós não tivermos esse conteúdo, buscar esse conteúdo. Assim como nós devemos fazer com a Casa Espírita de uma forma geral. Mas o que a gente observa? Às vezes, não há uma preocupação da direção da casa num trabalho mais cuidadoso na evangelização infantil. Não há uma preocupação. Eu estou falando isso porque eu vivo isso lá em São João del Rei. Eu vejo em algumas situações que, por exemplo, alguns trabalhos de mocidade são autoguiados. Não há uma avaliação do conteúdo que está sendo discutido. E na Casa Espírita, de uma maneira geral, também. Eu vejo, por exemplo, nas escalas de palestras espíritas, às vezes os temas são muito aleatórios. Então, passa um tempo, a pessoa assistiu 10 anos de palestra, não quer dizer que ela aprendeu. Se você perguntar o que é a emancipação da alma, ela não sabe. O que é o princípio da não retrogradação, ela não sabe. O que é reencarnação, ela também não sabe. Mas ela assistiu 10 anos de palestra espírita. Então, a palestra espírita é para consolar, é para gerar esperança, pensamento positivo, mas é para esclarecer também. Uma coisa é o analgésico, o anti-inflamatório, para tratar o sintoma momentâneo. A outra coisa é o medicamento que vai gerar cura a médio e longo prazo e vai sanar o problema. Então não temos como fugir do problema. O problema não é fácil. Eu não vou dar uma resposta simplista, uma receita de bolo, mas uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte: não podemos fugir dessa responsabilidade. Pais espíritas, mais ainda. E aí também tem os trabalhadores, a equipe de trabalho da Casa Espírita. Qual tem sido o meu compromisso com a qualidade do trabalho na mocidade espírita, na pré-mocidade? Eu vejo em alguns casos, a pessoa empurra qualquer pessoa para ficar na evangelização infantil. Porque a pessoa é simpática, porque ela tem jeito com criança. Mas será que existe um conteúdo programático? Foi discutido? A FESP, a Federação Espírita Brasileira, tem conteúdos de acordo com a faixa etária de assimilação de conteúdos na evangelização infantil. Isso, não estou dizendo que a gente tem que seguir, mas pelo menos a gente tem que considerar. Porque às vezes você está ensinando algo que não corresponde àquela faixa etária. Então é um curso que não tem projeto pedagógico, que não respeita a idade da criança, que não respeita a formação da criança. Então eu acho que é uma preocupação dos pais, mas deve ser uma preocupação de todos. Então é um desafio, mas através do diálogo, da informação de boa qualidade, sincera, perceber as sinalizações da criança quando ela sente necessidade de um esclarecimento e até antecipar, se for o caso, dependendo da faixa etária. Mas isso a gente precisa também do apoio das pessoas que têm mais formação para nos ajudar, para a gente também não antecipar assuntos que talvez não sejam mais interessantes. Então, às vezes também alguém que tem mais experiência ao lidar com as crianças, pedagogos, psicólogos, também trazem uma contribuição importante. Agora, o fato é que nós, como espíritas, seja na evangelização infantil, na mocidade, na precocidade, nós temos compromisso. A mocidade espírita é um trabalho muito sério. Raul Teixeira, grande expositor espírita, começou na mocidade espírita. Grandes trabalhadores espíritas começaram com o movimento de mocidade espírita. Então, o movimento tem que ser um movimento sério. Tem um momento de entretenimento? Sim, mas também a reunião de mocidade não pode ser só para tocar música. Vamos fazer um grupo de teatro na mocidade? Vamos. Mas como diria o próprio Raul, desde que não seja no horário da reunião. Porque às vezes o jovem só tem 1 hora por semana para estudar um pouco de doutrina, que é aquele conteúdo que ele vai levar para a vida inteira. Aí nós vamos ensaiar Paulo Estevam, fantástico, mas nós vamos gastar 30 reuniões para estudar, para ensaiar Paulo Estevam. Vai ser uma beleza, os pais vão chorar, todo mundo vai ficar feliz no centro espírita, mas que seja no horário que não seja o horário da reunião. Então eu acho que nós precisamos ter uma escala de prioridade de valores. O essencial à frente do secundário, à frente do supérfluo.
Então eu acho que é por aí. E realmente o não faz parte, mas como dizer o não, né? Aí é aquela coisa que a gente vai ajustando de acordo com a nossa personalidade, o controle fino. Acho que é mais ou menos por aí. Mas nós temos que assumir, e não são só os pais. Presidente de centro, coordenador de mocidade, DIGE, Departamento Infanto-Juvenil, né? Tudo isso aí. Porque o problema é o seguinte, a gente quer que a qualidade doutrinária da casa espírita seja um espetáculo. Mas a gente não tem esse mesmo cuidado na evangelização e na mocidade. Então o menino está no 2º grau, estudando para fazer a prova de física da FUVEST, estudando para fazer a prova de química da FUVEST, estudando para fazer a prova de biologia da FUVEST, a prova de matemática. E aí a gente tem que tratar só do perdão, da luz, da humildade. Não podemos discutir um tema mais difícil, porque o menino não tem condição. Mas como não tem condição? O menino vai passar em medicina, engenharia na FUVEST. É claro que ele tem condição. Então, às vezes, a gente infantiliza muito os jovens, achando que eles não podem discutir assuntos doutrinários. Podem, desde que seja na abordagem adequada, de acordo com a maturidade do grupo. E aí vale também para a evangelização, né? Saber dosar. E aí, obviamente, alguns órgãos que trabalham com isso também têm um material que serve como um guia. Não precisa ser seguido absolutamente, mas pode ajudar.